Se você contar 1, 2, 3, 4, 5 e continuar para sempre, em algum momento você chega ao infinito. Essa parece uma pergunta simples. E, à primeira vista, muita gente responderia que sim. Afinal, se os números vão crescendo sem parar, parece natural imaginar que o infinito seja o último deles. O maior número possível. O ponto final da contagem. Mas essa ideia, embora muito intuitiva, está errada. O infinito não é o maior número. E mais do que isso, ele não é um número comum. Entender isso muda bastante a forma como enxergamos a matemática. Porque o infinito não entra nessa história como entram o 2, o 10 ou o 500. Hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Porque o infinito não é um número, pelo menos não no sentido comum em que estamos acostumados a pensar os números. A intuição mais comum funciona assim. Os números crescem. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 1 milhão. Então parece natural imaginar que, se continuarmos nessa direção, uma hora chegaremos ao infinito. Como se ele fosse o último degrau de uma escada. Só que esse é justamente o erro. A sequência dos números naturais não termina. Ela não aponta para um número final, escondido, no fim da fila. Ela simplesmente continua. E isso faz toda a diferença. O infinito não é o lugar onde a contagem chega. O infinito é a ideia de que a contagem nunca termina. Mas, antes de ir mais longe, vale fazer uma pergunta importante. Afinal, o que é um número? Números servem para contar, medir, comparar e ordenar. Nós usamos números para dizer quantos objetos existem, para medir distâncias, para comparar quantidades, para fazer contas. Dizemos que 8 é maior que 5, que 2 mais 3 é 5, que 10 menos 4 é 6. Tudo isso parece natural porque os números comuns obedecem regras bem definidas. Agora, vem a pergunta decisiva. O infinito funciona assim? A resposta é: não do mesmo modo. E é justamente por isso que ele não deve ser tratado como um número comum. Vamos supor, por um instante, que o infinito fosse realmente um número. E mais, que ele fosse o maior número de todos. Se isso fosse verdade, eu poderia fazer uma pergunta muito simples. E se eu somar 1? Se o infinito fosse um número comum, então infinito mais 1 teria de ser maior que infinito. Mas, se existe algo maior do que ele, então ele já não era o maior número. Percebe o problema? Na verdade, qualquer número que você escolher, eu sempre posso acrescentar mais 1. Se alguém disser que encontrou o maior número possível, basta responder: então pegue esse número e some mais 1. Pronto! Isso mostra que não existe último número natural. A contagem não termina. Aqui é importante separar duas ideias que parecem parecidas, mas não são. Uma coisa é um número muito grande. Outra coisa é algo que não tem fim. Você pode imaginar números gigantescos. 1 bilhão, 1 trilhão. Um número com 100 zeros. Ou muito mais do que isso. Mas, por maior que esse número seja, ele continua sendo finito. Ele ainda tem um valor definido. Ele ainda é limitado. E ainda dá para somar 1 a ele. Ou seja, muito grande não é a mesma coisa que infinito. Essa confusão é comum, porque a nossa imaginação tenta transformar o infinito em uma espécie de número enorme. Mas isso é apenas uma imagem intuitiva, não uma descrição correta. O infinito não é apenas algo imensamente grande. Em muitos contextos, ele representa justamente a ausência de limite. Agora vem um teste ainda mais forte. Se o infinito fosse um número comum, então deveríamos poder fazer contas com ele normalmente. Por exemplo, infinito mais 1, infinito mais 1000, infinito menos infinito, infinito dividido por infinito. Essas expressões aparecem na matemática. Então não é que sejam proibidas. O problema é outro. Elas não funcionam automaticamente como funcionam as contas comuns. Pense, por exemplo, em infinito menos infinito. Com números normais, uma coisa menos ela mesma dá zero. Mas, com o infinito, isso não vale de forma geral. Mas eles não têm o mesmo tamanho,
no sentido matemático apropriado. Essa foi uma das descobertas mais marcantes de Georg Cantor. Agora, atenção para não entender isso da maneira errada. Isso não significa que o infinito virou um número comum. Na verdade, significa quase o contrário. A matemática percebeu que o infinito é complexo demais para ser tratado de forma ingênua. E, por isso, desenvolveu ferramentas mais sofisticadas para estudá-lo. Ou seja, a matemática não evita o infinito. Ela apenas o trata com muito mais cuidado do que a intuição costuma tratar. Então, afinal, por que o infinito não é um número? Porque ele não é o último termo de uma contagem. Porque ele não é o maior número possível. Porque ele não se comporta, em geral, como os números comuns se comportam. E porque, em muitos contextos, ele representa crescimento sem fim, ausência de limite ou estruturas que não se esgotam. O erro mais comum é imaginar o infinito como um número gigantesco no fim da fila. Mas não existe fim da fila. Esse é o ponto. O infinito não é onde a sequência chega. O infinito é o fato de ela nunca terminar. E talvez seja exatamente isso que torna esse conceito tão fascinante. Porque ele nos obriga a reconhecer que nem tudo o que a matemática descreve cabe na nossa intuição mais imediata. O infinito não cabe na fila dos números comuns, porque ele aponta justamente para aquilo que ultrapassa qualquer fim. E é talvez por isso que ele continua fascinando matemáticos, filósofos, físicos e curiosos até hoje. Aqui no Professor Joe, a ideia não é apenas responder perguntas, mas aprender a pensar melhor sobre elas. Até a próxima. O infinito parece uma ideia simples. Basta imaginar algo que nunca termina. Contar números. Dividir distâncias. Olhar para o universo. Mas, no século XIX, um matemático resolveu fazer uma pergunta muito mais perigosa. O infinito é só uma ideia vaga? Ou ele pode ser tratado com rigor matemático? Esse matemático era Georg Cantor. E a resposta que ele encontrou mudou a matemática para sempre. Existem infinitos diferentes. E alguns são maiores que outros. Antes de Cantor, o infinito já incomodava filósofos e matemáticos havia séculos. Uma distinção importante vinha da tradição filosófica antiga, especialmente associada a Aristóteles. De um lado, temos o infinito potencial. O infinito potencial é um infinito entendido como um processo sem fim. Por exemplo, você pode sempre contar mais um número. Pode sempre dividir um segmento em partes menores. Pode sempre continuar uma sequência. Aqui, o infinito não aparece como algo pronto e completo. Ele é sempre algo que pode continuar. Do outro lado, temos o infinito atual. O infinito atual é a ideia de um infinito como uma totalidade completa. Como se o conjunto de todos os números naturais existisse inteiro, de uma só vez, como objeto matemático. Durante muito tempo, muitos pensadores aceitaram o infinito potencial, mas desconfiavam do infinito atual. Parecia contraditório demais. Estranho demais. Arriscado demais. Cantor entrou nesse debate por um caminho técnico, e não filosófico. Ele estudava problemas ligados a séries trigonométricas. E, nesse caminho, foi levado a comparar conjuntos infinitos. A ideia decisiva foi esta. Para comparar conjuntos, não precisamos contar elemento por elemento do jeito usual. Podemos comparar seus tamanhos por meio de uma correspondência de 1 para 1. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. 1, 2, S, 3, 4, e assim por diante. E o conjunto dos números pares. 2, 4, 6, 8, e assim por diante. À primeira vista, os pares parecem menos numerosos. Afinal, eles são apenas parte dos naturais. Mas Cantor percebeu que podemos emparelhar cada número natural com um número par correspondente. 1 com 2, 2 com 4, 3 com 6, 4 com 8, e assim por diante. Ou seja, mesmo sendo um subconjunto, os pares têm o mesmo tamanho que os naturais, no sentido de Cantor. Isso já era profundamente contraintuitivo. Mas Cantor foi além. Ele mostrou que alguns infinitos podem ser colocados em correspondência com os naturais. Esses são os infinitos contáveis. É o caso dos números naturais. E também dos números racionais. Só que o conjunto dos números reais não funciona assim. Os números reais são os pontos da reta.
Incluem, por exemplo, números irracionais como a raiz de 2 e o número π. Cantor demonstrou que os números reais são incontáveis. Ou seja, há mais números reais do que números naturais. Esse foi um dos momentos mais revolucionários da história da matemática. Porque, a partir daí, não bastava dizer apenas que o infinito existe. Era preciso admitir algo ainda mais radical. Existem diferentes tamanhos de infinito. E aqui entramos no ponto central deste vídeo. Cantor não tratou o infinito apenas como algo que nunca acaba. Ele tratou conjuntos infinitos como objetos matemáticos completos. Objetos que podem ser comparados, classificados e organizados. Isso é justamente a aceitação do infinito atual em matemática. Foi assim que ele introduziu os chamados números transfinitos. Eles servem para representar tamanhos de conjuntos infinitos. O menor desses tamanhos infinitos é o da coleção dos números naturais. Então, resumindo, o infinito potencial é o sempre posso continuar. O infinito atual é o conjunto infinito existe como totalidade. Cantor apostou nesse segundo caminho para construir uma teoria rigorosa do infinito. E isso causou resistência. Muitos matemáticos viam o infinito atual com desconfiança. Ele parecia filosófico demais, metafísico demais, até perigoso demais para os fundamentos da matemática. Cantor enfrentou forte oposição, inclusive de figuras influentes de seu tempo. Apesar disso, sua teoria acabou se tornando parte central da matemática moderna e dos fundamentos da teoria dos conjuntos. Mais recentemente, documentos e cartas redescobertas reacenderam discussões históricas sobre o papel de Richard Dedekind no famoso trabalho de 1874. Isso não apaga a importância de Cantor, mas mostra que a história da matemática também é feita de disputas, influências e controvérsias humanas. Depois de Cantor, o infinito deixou de ser apenas um tema filosófico abstrato. Ele passou a ser uma estrutura matemática estudável. E, com isso, surgiram perguntas novas e profundas. Quantos tamanhos de infinito existem? Qual é o tamanho do contínuo, isto é, da reta real? Existe um infinito intermediário entre os naturais e os reais? Essas questões moldaram a teoria dos conjuntos e influenciaram profundamente a lógica e os fundamentos da matemática. Cantor lidou com o infinito de uma maneira ousada. Ele parou de tratá-lo apenas como uma possibilidade sem fim e passou a tratá-lo como um objeto matemático real. Essa mudança parece técnica, mas também é filosófica, porque ela nos obriga a aceitar que o infinito não é uma coisa única, nebulosa e indistinta. Há uma hierarquia de infinitos. E compreender isso foi uma das maiores revoluções intelectuais da matemática. E talvez essa seja a lição mais fascinante de Cantor. Às vezes, aquilo que parece impossível de pensar com clareza pode se tornar o começo de uma nova ciência. Aqui no Professor Joe, a ideia não é apenas responder perguntas, mas aprender a pensar melhor sobre elas.